Então, essa vai ser a aula inaugural de Gênesis. Antes de iniciar, é sempre interessante a gente fazer um disclaimer a respeito do livro, entender quem foram as primeiras pessoas que leram, quando ele foi escrito, o contexto inicial dele. E a primeira coisa que é interessante que a gente tem que entender é o nome do livro. No hebraico, o nome original de Gênesis se chamava Bereshit, porque o Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia, eles no original foram nominados com base na primeira sentença escrita neles. Bereshit é no princípio, por causa do versículo de Gênesis 1, Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus. Êxodo é chamado de Shemot, esses são os nomes. Levítico é Vaikra, que é Eshamou. Números é Bemidbar, que é no deserto, e Deuteronômio, por fim, é Darvim, as palavras. Então, o nome original, ele faz menção no princípio, o primeiro versículo. E por que a gente tem essa necessidade de estudar versículo por versículo da Bíblia? Os autores iniciais, quando eles escreveram, eles fizeram um cálculo até milimétrico de palavras, de versos, e a gente vai ver em alguns momentos algumas repetições. Por exemplo, a gente vai ver uma hora, Deus criou o homem e a mulher os criou. São técnicas para memorização. Quando a gente vai estudar para uma prova, a gente lê várias vezes a mesma coisa. Então, para que uma ideia, um conceito fique fixado em nossa mente, existe essa repetição. E o autor original, ele pensou muito bem em cada verso, cada capítulo que vai ter uma genealogia, que tem aquela lista de nomes que a gente muitas vezes não entende por quê, mas tudo aquilo ali foi, além de, claro, ser guiado pela providência divina, de Deus ter guiado para que fosse escrito, existe um porquê, existe uma engenharia na montagem de todos os versos da Bíblia. E a gente vai ver no primeiro capítulo e no segundo, uma questão muito interessante a respeito de ciência e fé. Por mais que a Bíblia não seja um livro de ciência, ela vai apontar para muitas coisas que a gente vai compreender nos dias de hoje. Nós vamos ver aqui que muita coisa ela não se preocupava em responder. É como a gente querer muitas vezes procurar resposta de matemática no livro de português, mas Deus já vai ter colocado aqui na pena de Moisés muita coisa que hoje faz muito sentido. E também a gente precisa derrubar aquele mito de que ciência e fé são inimigas. Se a gente levar em consideração que a maior parte dos grandes inovadores da ciência eram pessoas cristãs, eram pessoas piedosas que temiam a Deus, criam em Deus, e as descobertas científicas em nenhum momento foram para se opor ou querer derrubar a soberania de Deus, muito pelo contrário. De acordo. A questão da autoria também do livro. A autoria de Gênesis, ela é atribuída a Moisés. Existe uma hipótese que é chamada de hipótese documentária, que ela diz que foram vários autores ao longo do tempo, que ela fala sobre javista, eloísta, deuteronomista e sacerdotal. Eu até não quero declinar muito tempo a discutir ela, porque se Jesus, lá em João 5, 46 e 47, e em Marcos 10, 3 a 5, disse da boca dele que Moisés foi o autor de Gênesis, do Pentateuco, Jesus não poderia estar errado a respeito disso. Se ele errou a respeito disso, toda a nossa fé vai ruir, porque ele poderia falhar em muitas outras coisas. Onde que foi mencionado, repete, Marcos, que foi Moisés João que escreveu? 5, 46 e 47, Jesus fala a lei de Moisés, que Moisés escreveu, ele atribui a pena de Moisés ao Pentateuco, e em Marcos 10, 3 a 5. Tá. Obrigado. E, por fim, quem foram os primeiros leitores de Gênesis? Quando Gênesis foi escrito, os primeiros leitores eram o povo hebreu, às margens do Rio Jordão, prestes a conquistar a Terra Prometida. Então, eles iriam lidar com povos com culturas diferentes, com costumes diferentes, e eles precisavam relembrar quem era o Deus que levou eles até ali. Eles precisavam relembrar de todos os costumes, de tudo que Deus fez por eles até ali. Então, precisavam conhecer quem criou, como criou o mundo. Gênesis, o livro, então, de Gênesis, ali, ele foi mais ou menos escrito naquela época dos 40 anos, que o povo hebreu estava no deserto antes de entrar em Canaã. Exato. Tá. Ah, legal. Então, acho que com todo esse disclaimer, a gente já pode iniciar a leitura de Gênesis 1. Sim. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma, vazia, trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, seguindo a teoria de que
os dias da criação não são literais, mas são eras, esse versículo pode muito bem ser alinhado com a teoria do Big Bang, a grande explosão que criou o universo, levando em consideração que o grande descobridor teórico do Big Bang era um padre católico chamado Lemaitre, um francês. Então é uma teoria criada por um cristão que não tem nenhum conflito com a Bíblia. E esse verso ele também mostra que Deus sempre existiu, contrariando a teogonia pagã de que os deuses foram criados em algum momento. Se for estudar a mitologia grega, egípcia, em algum momento os deuses nasceram. Em algum caos primordial, em algum fenômeno, os deuses surgiram, mas aqui não, Deus é autoexistente. Ele já existia antes da existência e ele criou o universo do nada, do ex nihilo. Sim. Verso 3. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Então, Deus, tudo que faz é bom. E a separação do bem e do mal ocorreu aqui. Isso é uma possível até analogia, pode ser interpretado como a expulsão de Satanás, ao separar a luz das trevas, o bem e do mal. Depois, Deus chamou a luz de dia e as trevas chamou de noite. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o primeiro dia. Então, passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o primeiro dia. Na cultura judaica, a troca de dia não ocorre à meia-noite, como na nossa cultura, ela ocorre ao pôr do sol, tanto que a oscilação de horário de verão, a troca do dia pode ocorrer em um momento diferente. Então, se pondo o sol, passou o primeiro dia, terminou, já vai iniciar o segundo dia. Disse Deus, haja entre as águas um firmamento, que separe as águas de águas. Então, a criação da gravidade, quem sabe aqui, a criação da abóbora celeste, lembrando que o conceito de mundo naquele período, eles não conheciam nem a Terra como redonda, eles acreditavam até no momento do dilúvio, quando é falado que as comportas do céu se abriam, eles acreditavam que era como se fosse uma redoma em cima da Terra, correndo em cima. Então, talvez até o céu fosse azul na visão daquela época. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficavam abaixo do firmamento e das águas que ficavam por cima. E assim foi. Então as águas ficavam acima, as nuvens, e as águas ficavam abaixo, os rios e mares. Ao firmamento Deus chamou de céu. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o segundo dia. E disse Deus, ajunte-se num só lugar as águas que estão abaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. Então aqui é a criação da terra. E ao falar a parte seca no singular, é possível que a gente compreenda como Pangeia, o continente único. Quando a gente olha o mapa mundo e vê que os continentes se completam como uma peça de quebra-cabeça, a África e a América, dá a entender que aqui era um único continente nesse momento. A parte seca Deus chamou de terra e chamou mares ao conjunto de águas. E Deus viu que era bom. Então, quem tem poder e autoridade nomeia, algo que a gente vai ver futuramente Adão dando nome aos animais, quando o governo do mundo foi entregue a ele. Deus, nesse momento, está nomeando as coisas, mostrando a autoridade dele sobre esses objetos. Agora o verso 11. Então disse Deus, cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes, árvores cujo fruto produza sementes de acordo com suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então aqui a gente vê o surgimento da vida na forma vegetal. E a criação, Deus fez de forma que ela pudesse se autorreproduzir através de sementes, para que ele não precisasse ter um ato criacional a cada árvore. Ele criou as árvores e possibilitou que elas se reproduzissem. E isso seria bom porque seria de sustento ao homem. Aqui a gente vai ver que Deus está criando todo o ambiente para que, por último, venha o homem. É como quem tem filho, antes do filho nascer, vai pintar o quarto, vai comprar o bercinho, vai comprar as roupas, ele não vai esperar o filho vir para providenciar tudo isso. Tudo isso é providenciado antes da criança pegar, que Deus está planejando o homem, e ele está criando todo o ambiente para que a vida do homem seja favorável. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o terceiro dia. E disse Deus, haja luminares no firmamento do céu para separar o dia e a noite. Sirvam eles de sinais, para marcar as estações, dias e anos. E sirvam de luminares do firmamento do céu para iluminar a terra. Assim foi. Deus fez grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas.
Um detalhe muito importante destacar aqui: o Sol e a Lua, que eram considerados deuses pelas outras culturas, são criações tão pequenas que, para Deus, que Moisés nem se deu o trabalho de dar o nome para eles aqui, ele só chamou de luminares, para mostrar que eram objetos tão insignificantes que Deus fez. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a Terra. Então, teologicamente, a Terra seria o centro do universo, por meio de tantas estrelas e planetas, porque foi nela que Deus colocou a joia principal dele, a humanidade. A noite e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a manhã e a tarde, e esse foi o quarto dia. Disse Deus: encham-se as águas de seres vivos e voem as aves sobre a terra e sobre o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com suas espécies, e todas as aves de acordo com suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Aqui é um detalhe interessante. Cientificamente, os dinossauros estão mais para aves do que para répteis. Isso é consenso. E seguindo a teoria dos dias da criação sendo eras, os dinossauros podem ter evoluído para as aves de hoje. E esse versículo pode perfeitamente satisfazer essa teoria, considerando também que a vida marinha remonta à pré-história. Várias espécies marinhas que a gente tem hoje já existiam desde a época da pré-história. E outra maneira assim que eu vejo que na criação que se encaixa com a ciência, Marcos, ele mostrando que produziu a vegetação veio antes que os seres vivos animais. Isso até coincide, né? Se for ver teoria, o que é teoria para a ciência de evolução, que a vegetação, árvores, sementes são organismos não é unicelulares, mas são mais simples Isso, a composição geneticamente do que celular os deles é animais. menos complexa do que a da forma de vida animal, né, no caso, né? Exatamente, e aqui sim, foi no segundo dia ou na segunda era, veio a vegetação, e daí lá para o quarto dia, daí os seres mais desenvolvidos, os animais. Só um detalhe assim, acho bem legal essa parte. Então, é um cronograma esquematizado de uma forma que tudo fazia sentido e havia um equilíbrio. Se um dos elementos fosse criado antes do outro, não haveria condição de existência. A própria existência no universo, a vida na Terra, ela é milimétrica. Uma condição a mais ou uma a menos faria com que não fosse viável. Então, dizer que tudo foi mera obra do acaso, uma explosão cósmica, um acidente cósmico, é a mesma coisa que dizer que eu posso empilhar tijolo, cimento, ferro em um terreno, botar uma dinamite, explodir, aquilo se construir e virar uma casa. Exato. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o quinto dia. E disse Deus: produza a terra seres vivos de acordo com suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e demais seres vivos da terra, cada um de acordo com sua espécie. E assim foi. Então aqui a gente vê que foram criados os mamíferos, os outros animais. Os animais de rebanho que fala aqui seriam os mamíferos herbívoros. Os animais rastejantes seriam os répteis, que caminham rente ao chão. A estrutura óssea deles, das pernas, faz com que eles caminhem rente ao chão, os lagartos. E os animais selvagens seriam os carnívoros, os predadores. Deus fez os animais selvagens de acordo com sua espécie, os rebanhos domésticos de acordo com suas espécies, e os demais seres vivos da terra de acordo com suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre o peixe do mar, sobre as aves do céu e sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Então, o verbo façamos, no plural aqui, é um detalhe muito interessante. Isso indica a presença da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, no ato criacional. Deus não estava sozinho nesse momento. A Trindade estava criando o universo. Deu Deus a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, aqui tem aquela repetição que eu falei, para trazer a ideia, memorizar quem criou o homem e a mulher. Foi Deus. É interessante a gente ver aqui o relato de que a mulher e o homem sendo criados juntos. No capítulo 2, a gente vai ver a criação sendo relatada novamente com perspectiva e detalhe diferente, e é explicada a criação da mulher depois do homem. E um outro detalhe: como seria o homem a imagem e semelhança de Deus
se Deus é eterno e tem todos os atributos dele, onipotência, onipresença, onisciência, o homem falha, limitado, que a gente pode concluir que o homem foi criado com características morais e espirituais que refletem o caráter e o ser de Deus. Ele é único, o homem, dotado de consciência e intelecto, capaz de pensar racionalmente, ao contrário dos outros animais, que só seguem instintos naturais de sobrevivência e reprodução. Em outros termos, Deus fez o homem como a estátua régia dele na Terra. O que seria uma estátua régia? Antes da fotografia, antes da prensa de Gutenberg, a gente não sabia o rosto de uma pessoa. Para saber o rosto de um rei, era necessário ter uma estátua dele. Então, onde o rei dominava, ele não se fazia presente, era levado uma estátua dele, um busto dele que era colocado em várias partes do reino. E as pessoas sabiam que aquilo ali representava a presença do rei. Então, o homem seria essa estátua régia de Deus aqui na Terra. Verso 28. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem rente à terra. Aqui Deus entrega ao homem o governo da criação, de tudo que ele criou antes. O homem foi a cereja do bolo que ele fez aqui. Depois de tudo que foi criado antes, Deus fez o homem para dominar tudo aquilo que foi criado antes. Disse Deus: eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra, produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimentos, e tudo que tem em si fôlego de vida, e todos os grandes animais da terra, todas as aves do céu, todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu que tudo que havia feito e tudo que havia ficado muito bom. Passaram-se tarde e manhã, e esse foi o sexto dia. Então, um detalhe que tudo que Deus fazia, Deus via que ficava bom. Quando ele fez o homem, ele viu que ficou muito bom. Então teve um acréscimo aqui. O homem foi a obra-prima da criação de Deus nesse momento. E esse foi o versículo o capítulo 1. Até aqui tudo bem? Tudo certo. Então a gente vai para o capítulo 2 e a gente vai perceber que várias coisas no Antigo Testamento não estão escritas na ordem cronológica. E o capítulo 2 a gente vai ver uma continuação direta dos atos do primeiro capítulo, porque a gente viu até o sexto dia. O capítulo 2 inicia com o sétimo dia e ele reinicia uma nova narrativa da criação com alguns detalhes diferentes. Então vamos à leitura. Assim foram concluídos o céu e a terra e tudo que há neles. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Então aqui a gente vê a instituição do sábado. Para Deus não seria necessário descansar, ele não cansa. Por que ele fez isso? Ele optou pelo descanso para ensinar que nós também precisamos descansar. Deus lidera pelo exemplo. Quando Jesus veio para a Terra, ele liderou pelo exemplo. E ele está liderando pelo exemplo aqui, ensinando que nós precisamos descansar. E o ato de nós não descansarmos é uma afronta a Deus, é um pecado de querer ser melhor do que ele. E agora, a partir do próximo versículo, a gente vai ver novamente o relato de criação, com esses detalhes diferentes. Essa é a história das origens do céu e da terra no tempo que foram criados. Quando o Senhor Deus fez a terra e o céu, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra. Também não havia homem para cultivar o solo. Todavia brotava água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Aqui a gente vê Deus formando o homem do pó da terra. É interessante porque isso aqui quebra um efeito Mandela nosso. Deus não moldou o homem do barro. Criou do pó da terra. E o que seria o pó da terra, se não a menor partícula vista a olho nu, sendo que nos tempos de Moisés não existia o microscópio? Então, o que ele está querendo dizer aqui? Deus criou o homem dos átomos. A criação, a engenharia genética para criar a humanidade foi uma coisa que planejada por Deus no mínimo detalhe, nos átomos. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados leste, e ali colocou o homem que formara. Isso mostra que o homem não foi criado no jardim do Éden, mas foi colocado lá depois da criação. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estavam
a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, eram duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, no centro do jardim. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim, e depois se dividia em quatro. O nome do primeiro era Pison, ele percorre toda a terra de Avilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existem obdélio e pedra de ônix. O segundo que percorre a terra é Cuxi, é o Gion. O terceiro que corre pelo lado leste da Síria é Tigre, e o quarto é o Eufrates. Então, os rios Pison e Gion, pouco se sabe sobre eles. Porém, muita discussão acerca do Tigres e Eufrates, que se são no rio que a gente tem lá na Mesopotâmia ou não. Existe teoria até que tenta mapear o Jardim do Éden naquela região por conta desses rios. Mas também tem dois entendimentos, que não é aquele lá, um a respeito do dilúvio, que quando ocorreu o dilúvio, talvez assoreou as terras e os outros rios desapareceram, e o outro, levando em conta a expulsão do homem do jardim, ele, com saudade do jardim, viu aqueles dois rios na terra que lembravam muito aquele lugar que ele morava, foi expulso e batizou com aquele nome. Como a gente vê muitas vezes, os ingleses foram para os Estados Unidos e batizaram lá Nova York. E a gente vê uma releitura de um lugar antigo que os migrantes colocam quando vão para um lugar novo. Não sei se faz sentido. Verso 15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Então a gente vê aqui a primeira profissão do homem. A primeira profissão seria o jardineiro, a profissão mais antiga da humanidade. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que lhe auxilie e lhe corresponda. Então aqui é a primeira vez que a gente vê Deus, que até o momento dizia que tudo que ele fez era bom, dizendo que algo que não era bom. Não era bom que o homem estivesse só. Então, depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as árvores do céu, o Senhor os trouxe ao homem para ver como lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Então, um detalhe aqui, ao dar o nome para cada animal, Deus entregou o domínio deles para o homem. E aqui também é interessante que quando Adão estava dando nome aos animais, a mulher ainda não tinha sido criada. Isso é um detalhe muito bom, porque certamente se ela tivesse sido criada, a gente estava até hoje dando nome para os animais. A minha esposa, a gente tem 5 gatos aqui em casa e cada gato tem uns 8 nomes. Eu sempre erro o nome do gato. Assim o homem deu nome a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor fez o homem cair em sono profundo, e enquanto esse dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Seria esse o sono uma anestesia geral? E a retirada da costela, retirar o DNA, a célula-tronco dele para fazer a auxiliadora? Considerando que, biologicamente, o homem e a mulher têm exatamente a mesma quantidade de costela, e a costela do homem não seria material suficiente para formar uma nova criatura? Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e levou até ele. Disse então o homem: essa sim é osso do meu osso, é carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Então seria Eva um clone de Adão? Por essa razão, o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher, e eles tornarão uma só carne. Que a gente vê a instituição do matrimônio. Muito antes de Adão e Eva terem sogros e sogras, Deus já deu o mandamento para eles de deixarem a casa dos pais e tornarem uma nova família ao constituir o matrimônio. O homem e a mulher viviam nus e não se envergonhavam. Então a maldade, a malícia e a vergonha, que só viriam fazer parte da vida do homem com a entrada do pecado, ainda não existiam aqui. Eles ainda não tinham a mancha do pecado nesse momento. Até aqui tudo bem? Tudo bem, Marcos. Então eu quero agradecer pelo estudo de hoje e quero finalizar esse encontro 1 de Gênesis 1 e 2 com a leitura do Salmo 33, versos 6 a 9. Mediante a palavra do Senhor foram feitos o céu e os corpos celestes,
pelo sopro de sua boca, pois ele falou, tudo se faz. Ele ordenou, tudo surgiu. Obrigado, então. A gente vai finalizar essa aula e avançar para a próxima aula. Valeu, Marco.